Vamos ver aí um pouco sobre Box Shadow, também conhecida aí como a propriedade dos artistas. Eu vou mostrar rapidamente para vocês alguns exemplos que dá para fazer com esse Box Shadow. Ó. Você vê aqui ó, um quadro da Mona Lisa, uma única div aqui, ó, o cara colocou, não tem nada de JavaScript. E se você for ver o CSS dele, ó, é basicamente um Box Shadow. Tá, ok? Então esse quadro aqui inteiro, ó, ele foi feito só com um Box Shadow. Mas claro, né, foram 7.500 linhas de Box Shadow, mas ainda assim é um Box Shadow. E é isso que você consegue fazer com muito empenho, claro, né? Você consegue fazer algo desse nível. E isso acontece, gente, porque Box Shadow ela é uma propriedade muito livre, tá? Não tira o mérito dessas pessoas, que elas se empenharam muito para fazer isso, mas ainda assim facilita bastante, tá? Do que você fazer criando um monte de div, toda uma estrutura, tá? Fica um bom tanto mais fácil. Aqui alguns outros exemplos que eu separei, tá? Se você for olhar o código fonte disso aqui, é basicamente também um monte de elementos ali com Box Shadow e before e after, tudo com Box Shadow. Ó. Também tem esse outro aqui, ó, super realista, né? Mas é só por fato de curiosidade, tá? Bem, eu vou fechar aqui. E vamos começar então. Quero começar falando um pouquinho sobre Overflow. Vamos criar aqui uma div, então, Overflow. Vamos dar um conteúdo para ele aqui ó, de 500 palavras. E vamos começar a estilizar isso aqui. Ó. Vamos só ver aqui, ó, se ele foi aqui, ó, tá lá. Vamos dizer agora que a nossa classe Overflow vai ter 500 pixels de largura, 500 pixels de altura. Vamos colocar aqui também uma borda para a gente conseguir ter um efeito visual. Ver o resultado que isso aqui deu, ó. E beleza, você consegue ver. Ele foi achatado aqui, ó, na largura. Porém, aqui embaixo, ó, ele está passando do conteúdo, tá vendo? E o conteúdo se estende até bem mais para baixo ali, ó. Mas era para ele acabar aqui. E vamos supor agora que eu quisesse que ele acabasse aqui de fato, embora tivesse mais conteúdo, mas eu quisesse esconder esse conteúdo, tá? Nesse caso, eu vou usar o Overflow. Vamos dizer aqui para ele, ó, o Overflow. Ele tem aqui algumas opções, ó, para essas... eu não conheço bem, sendo sincero, algumas dessas aqui, ó. Conheço o Behavior UX, o Y e esses dois aqui, ó. Os outros eu não faço muita ideia do que é, eu nunca precisei usar. E o que a gente vai estar usando aqui é simplesmente o Overflow. Tá? Os valores delas são os mesmos para todas as outras, tá? Para todas as outras que eu quero dizer, nesse caso o Overflow ele vai trabalhar os mesmos valores para o X e para o Y. Bem, o primeiro que eu quero mostrar para você aqui, ó, usando esse exemplo que eu comentei, é usando aqui o valor Hidden. O Hidden ele vai esconder todo o resto aqui, ó, e a partir daqui para baixo o usuário não vai ver nada, tá? Embora exista mais conteúdo. Então ele é bem simples. O segundo valor que eu quero mostrar para vocês é o Scroll. O Scroll ele vai criar aqui ó, uma barrinha de scroll para a pessoa ele então, ainda assim vai limitar para ele ficar dentro da caixa, porém ele colocou agora um Scroll. Beleza? Opa. E tem um último aqui ó, que eu quero mostrar para vocês, que é o alto, que visualmente não teve tanta diferença assim, ó. Ele ainda deixou o scroll, mas o alto ele vai detectar se esse conteúdo ele é grande o suficiente, tá? Existe conteúdo suficiente para ele precisar colocar um scroll, tá? Então se a gente vir aqui, ó, diminuir o tanto de conteúdo, ó, colocar só 10 palavras, tá vendo que ele tirou a barrinha do lado aqui, ó. Porém, se a gente voltar agora aqui, ó, o scroll normal, ele vai manter aquela barrinha, ok? E o mesmo funcionamento, gente, acontece para o X e para o Y. Agora eu estou dizendo aqui ó, que eu quero que ele tenha um scroll somente no eixo horizontal, então vai ficar só essa barra aqui de baixo, ó. Aí o mesmo comportamento para o Y, né? E você pode fazer nos seus testes aí. Basicamente, é isso que você precisa saber do Overflow, tá?
E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre alinhamento. Deixa eu diminuir um pouco mais esse conteúdo, que é para a gente conseguir ver melhor. Vamos lá. O alinhamento, gente, de texto, você trabalha com Text Align. E por padrão, essa propriedade aqui ela já vem com o valor left. Por isso que ele sempre fica alinhado aqui, ó, na esquerda, tá? Mesmo tirando isso aqui, ó, ele sempre vai ficar alinhado na esquerda. Outro valor que a gente pode passar aqui é o right, para ele ficar na direita. E o outro, center, e ele vai ficar no meio. Tem um outro valor ainda, gente, que é pouco usado, porém, ainda assim tem alguns casos que você vai usar aí em alguns sites, por exemplo, de revista, livros, né? Ele dá um efeito onde o texto ele fica justificado, tá? Deixando assim não vai ter diferença, tá ok? Não muita, pelo menos. Mas se a gente colocar bastante conteúdo aqui, ó, colocar 500 palavras de novo, você vê que esse texto ele fica alinhado aqui, ó. Sempre vai ficar com palavras alinhadas. Porém, ele vai alterar o espaçamento de palavra por palavra de cada linha, ó, diferente para fazer esse efeito, ok? Deixa eu ver, se eu voltar aqui para left, você vai ver que ele, né, fica com essas quebradas aqui, tá? Então o Justify ele deixa o texto justificado para ele ficar com aquele efeito que você vê em livros aí, né, no jornal, em algum outro lugar aí, né, talvez revistas, tá? Então em alguns casos você usa ele, então é importante você saber. Vamos estar falando um pouquinho sobre fontes agora. Fontes, gente, a gente pode determinar a fonte que a gente quer usar com Font Family. Para isso, gente, tem algumas fontes que a gente já poderia usar aqui, mas eu quero mostrar para vocês como vocês podem importar uma fonte e usar uma fonte de qualquer outro lugar, tá ok? Eu gosto, gente, particularmente, e na maioria dos casos eu acredito que a galera usa o Google Fonts. Então você tem aqui uma infinidade de fontes, eu vou escolher aqui a primeira, Roboto, só para a gente testar. E aqui a gente pode escolher aqui as fontes que a gente quer usar. Eu já deixei aqui, ó, dessa forma, deixa eu atualizar aqui, ó, para a gente ver do zero. Escolher essa fonte, essa e essa aqui, ó. Bem, gente, ele dá duas opções para a gente aqui, para a gente usar, incluir essa fonte no nosso HTML, nesse caso aqui usando a tag link, e a gente usar isso aqui dentro do nosso CSS usando import, tá? Eu vou usar essa opção aqui, ó, agora. Então eu vou incluir lá no meu CSS aqui em cima. E aqui ele já diz também, ó, quais fontes que eu importei, ó. Eu importei a 100, 300 e 400. Se a gente ver aqui, ó, é isso aqui mesmo, ó. O 100, 300 e 400. Tá ok? E para a gente usar essa fonte, ó, como eu disse, ó, ele usa o Font Family. Deixa eu duplicar esse cara aqui, ó, para a gente ter um efeito visual e atualizar. Ó. Olha a diferença que ele dá. Então a gente já está usando a fonte, tá ok? Ainda, gente, tem um outro detalhe sobre isso aqui, ó. Antes de eu passar uma outra forma de você incluir, a gente pode usar o Font Weight para alternar entre esses caras aqui, ó. Tá, eu quero dizer então, por exemplo, que ele é o 100, ele é o mais fino que tem. Essa fonte agora vai ficar finíssima, né? Se eu tentar usar alguma fonte aqui, por exemplo, 900, que existe nessa fonte, tá? Que existe nessa fonte, porém não foi incluída, ele vai funcionar, porém ele vai funcionar de uma forma um pouco burra, tá? Ele vai tentar usar isso, na verdade, mas ele não vai conseguir. Eu vou até duplicar novamente isso aqui para a gente ver certinho o que está acontecendo. E eu vou incluir ela agora aqui, ó. Vou colocar aqui um ponto e vírgula, 900. E agora, tá vendo que ele dá uma diferença, ó? Sem usar isso, ele até tenta alcançar o tamanho disso, mas ele não fica perfeitinho, tá? Então, às vezes, se estiver dando alguma diferença no front-end que você está fazendo para o layout, às vezes é isso aqui. Então, vale a pena a gente prestar bem atenção. Bem, então tem uma outra forma ainda da gente incluir essa fonte. Vamos apagar isso aqui, apagar isso aqui. E essa outra forma é você fazendo o download dessa fonte. O Google Fonts ele também disponibiliza para a gente aqui, ó, a gente pode selecionar, como fiz antes, e tem o botãozinho de download aqui.
Tá? Para adiantar um pouco, eu já fiz o download dessas fontes e coloquei aqui nessa pastinha. Ó. Nesse caso, gente, é um pouco mais interessante talvez para você, porque a gente consegue dar o nome da fonte que a gente quiser. Tá? A gente não precisa usar exatamente o que está aqui. Porém, a gente precisa definir isso, a gente precisa falar para o browser qual que é o nome da fonte e aonde que está essa fonte. Usando aqui, ó, o font face. O font face, então, você vai precisar falar para ele qual que é o nome dessa fonte. Então, o font family dele vai ser agora... você pode dar qualquer nome aqui, tá? Eu vou chamar de coisa. Por convenção, claro que a gente coloca o mesmo nome da fonte que está aqui, ó, para ficar um pouco mais fácil. Mas não é necessário, tá? Então, o nome aqui vai ser fonte e o lugar que ela está armazenado, ó. Então, o src, o URL dela vai ser ./fonts. E eu vou usar aqui, ó, o regular. Ok? E agora, eu venho aqui, ó, e falo para ele que ele vai usar o font family coisa. E é isso aqui, gente. Ó, esse primeiro aqui estava sem, né? Vamos usar esse aqui, então, ó. Beleza? Mudou bonitinho, tá? E o mesmo esquema a gente pode ver aqui, ó. Vamos usar o font weight. A gente não está incluindo, tá? O 900. O 900 dele aqui agora é esse black. Então ele está aqui, ó. Roboto black. Ele vai tentar, porém não vai conseguir. Vamos fazer um teste agora incluindo esse cara, ó. Vamos colocar o Roboto black com font weight. Vou colocar aqui, ó, black, e dá para até tirar isso aqui, ó. Tá em 2, ó, a diferença que ele dá. Então é isso aqui, gente. Tem mais algumas coisas talvez que seria interessante a gente aprender sobre fonte, mas para a gente montar a maioria dos layouts, talvez você vai precisar só disso aqui mesmo, tá ok? Vamos apagar agora isso aqui que está aqui e a gente vai falar sobre o Box Shadow que eu comentei no começo. Bem, para a gente falar do Box Shadow, vamos começar criando algum conteúdo aqui, ó. Vamos colocar aqui de novo 200 palavras, pode deixar nessa div overlay mesmo. Deixa eu ver o que dá mais para a gente fazer aqui. Colocar um padding 30 pixels, uma margem de 30 pixels, só para a gente conseguir ver, porque eu quero jogar essa sombra para a esquerda e para cima, para a gente ver melhor. Beleza, tá aqui. Então vamos lá. Box Shadow. E o Box Shadow, gente, ele aceita até 5 parâmetros. Um é opcional e os outros você precisa colocar. Onde o primeiro parâmetro dele vai ser você trabalhar a posição da tua sombra no eixo horizontal. Então, se eu deixar aqui, por exemplo, menos 20 pixels, ele vai pegar a partir daqui, ó, desse canto, menos 20 pixels, vai jogar para cá. Tá? Se eu colocar positivo, ele vai pegar a partir daqui e jogar para a direita. O segundo parâmetro é o vertical. Então, eu vou deixar menos 20 pixels. Então, ele pega a partir do topo, menos 20 pixels, vai ficar aqui. Se eu deixar positivo, tá? Ele vai pegar a partir daqui e jogar para baixo. Okay? O terceiro parâmetro que ele vai aceitar aqui, ó, ele é o quanto borrado que você quer que essa sombra fique. Então, se eu deixar 0 pixels, ela vai ficar uma sombra sólida. Ok, eu vou deixar assim, a gente vai testar isso aqui inspecionando um elemento, que é um pouco mais fácil de entender. Então, a princípio, eu vou deixar aqui. O quarto parâmetro opcional, okay, é o tamanho da nossa fonte. Se eu deixar isso aqui como 0 pixels, essa sombra não é que ela vai sumir. Ela vai entender que ela é 100% do tamanho do nosso container. Então, ela vai pegar daqui até aqui, daqui até aqui. Se eu deixar ela menos 20 pixels, então agora é 100% do nosso container menos 20 pixels, tá ok? Se você não está entendendo, tá tudo bem, a gente eu tô só explicando, mas a gente vai ver na prática aqui, ó, inspecionando um elemento que fica um pouco mais fácil de entender. E o quinto parâmetro, que no caso, se eu passasse só 4 parâmetros, eu colocaria aqui, ó, ele é a cor que a gente quer. Eu vou colocar aqui uma cor, um cinza bem escuro. E vamos testar isso aqui. Opa, que eu fiz errado aqui. Deixa eu ver. Coloquei aqui, ó, um 20 pixels. Mas não era para colocar isso. Ó, tá lá nossa sombra, como eu disse, ó.
menos 20 pixels no eixo horizontal, então ele veio para a esquerda, menos 20 pixels no eixo vertical, então ele veio para cima. E agora vamos testar o que eu falei, que era esse borrado da sombra, que eu falei que é o terceiro parâmetro. Se a gente vir aqui, ó, e acrescentando isso aqui, ó, tá vendo que ela vai ficando borrada, vai dando esse efeito onde a gente vê da forma como ela é usada, né, na maioria das vezes, tá? A gente poderia aqui, ó, diminuir a cor dela, deixar um C9, 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 para ficar aquela sombra bem meio que macia, né, bem gostosa de você ver. Tá, mas a gente não tá aqui para trabalhar como designer, tá? Isso aqui você confia para quem entende. E não comigo, que eu não entendo muito não. Bem, e tem o tamanho dela. Eu vou voltar aqui para 20 e 20. 0 aqui, para a gente ver o que está acontecendo um pouquinho melhor. Vou botar esse cinza. Então aqui, ó, essa sombra, ela tá pegando 100% do meu container, tá? Embora esteja 0 pixels aqui, ó. Porém, ela está sendo jogada para a esquerda 20 pixels, então se a gente diminuir 20 pixels aqui, ó, tem que sumir essa fonte, essa sombra, tá? Tanto em cima quanto embaixo, que a gente está diminuindo ela, ó. Tá vendo? 100% então menos 20 pixels, ó, ela some. Então se eu aumentar agora, por exemplo, aqui, ó, vai aumentando só em cima, tá ok? E é assim que ela funciona. Ainda uma outra coisa que a gente consegue fazer com sombras, tá? Deixa eu só tirar aqui, ó, esse quarto parâmetro que é opcional, e você vê que ele também tem algum resultado, tá? Porque ele é opcional. Então aqui agora ele está pegando 100% do tamanho do container. Bem, como eu mostrei no começo do vídeo, gente, ali, naquele exemplo da Mona Lisa, você consegue estacar esse box shadow. Então eu consigo criar quantos box shadows eu quiser. Porém, para fazer isso eu preciso passar uma vírgula aqui, ó, e agora eu vou dizendo para ele aonde que eu quero essa sombra. Eu vou falar aqui agora, esse caso vai ser positivo. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui para diferenciar um borrado de 50 pixels. O tamanho dela vai ter 50 pixels a mais também, vamos dar uma viajada aqui, tá? Vai ficar feio pra caramba, mas só pra gente ver. E uma cor, um preto aqui absoluto. E ó, tá, como eu diminuí, beleza, tá certo isso aqui, ó. Vamos dar uma alterada aqui, ó. Vamos aumentar o tamanho desse cara aqui. Opa, aumentar pra gente ver no borradão mais escuro que a gente colocou. Tá ok? E vamos dar um pouco mais viajada só pra gente entender de novo um pouquinho melhor. Passar uma outra vírgula aqui, ó. E dizer que agora esse cara aqui ele vai ser 0 pixels, 0 pixels. Deixa eu ver. Vamos deixar 0 aqui também de borrado. Vamos dar um tamanho para ele aqui, ó, de 70 pixels. E vai ter uma cor vermelha, um fundo vermelho. Tá? Vamos agora aqui alterar o borrado dele. Ó. E ó, tá lá, todas as nossas sombras funcionando, tá? E você pode brincar com isso aqui, fazer o que você quiser, tá? Tem alguns exemplos que parecem bem impossíveis de você fazer do layout, tá? E você consegue resolver tudo com o Box Shadow. Então é isso aí, gente. Para essa aula é isso. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.